Mas não é guerra, mas eles estão tentando fazer isso como se fosse uma contraposição dentro da direita para esvaziar a direita. E aí, algumas pessoas à direita estão caindo nisso. Esse aqui é o problema. Exatamente. Tinha. Vamos para a Avenida Paulista, porque no sábado a Avenida Paulista foi palco de uma manifestação que pediu anistia para os presos do dia 8 de janeiro e impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Segundo pesquisadores da USP, cerca de 45 mil pessoas, vocês estão vendo na sua tela, 45 mil pessoas. É isso aí que a USP falou. Você está vendo aí 45 mil pessoas. É por isso que a USP não tem prêmio Nobel. Vai ver, por isso é que a USP não produz nada que preste. Tem dinheiro. Porque você está vendo aí 45 mil pessoas, tá? Segundo a USP, participaram 45 mil pessoas, como vocês veem na imagem, do evento, que contou com Jair Bolsonaro e outros nomes da oposição ao governo Lula. Nem tanto ao governo Lula. Esse evento foi oposição aos desmandos, aos abusos, aos crimes de responsabilidade, à perversão absoluta do ditador Alexandre de Moraes Maduro. A manifestação principal foi coordenada pelo pastor Silas Malafaia, mas um outro carro de som que estava próximo a de Bolsonaro, e Silas Malafaia, irritou o ex-presidente. Ele, durante o seu discurso, como o caminhão também discursava enquanto Bolsonaro falava, ele chamou a atenção e pediu para que não se fizesse politicagem ali naquele momento. O carro em questão era de um colega nosso do jornalismo de comentários políticos e hoje de manhã o presidente foi até o Fio Diário, né, programa apresentado pelo... Oi? Ele cancelou depois, cancelou? mas ele falou com o Marco Antônio. Ele falou com o Marco Antônio? Qual eram as suas informações? Ele conversou com o Marco Antônio e eles estão bem. O Marco Antônio e o Bolsonaro estão bem. E o Marco Antônio fez um mini discurso ali falando que estão criando intriga em cima do movimento fora Alexandre de Moraes. Mas a intriga, ela foi estabelecida ali, isso virou assunto, é a primeira treta desse 7 de setembro, porque, de fato, existia o carro, né, do Fio Diário e o carro principal, organizado pelo Silas Malafaia, que teve... aquele carro teve um acesso muito restrito, muito controlado, até por questões de segurança. O espaço aéreo da Avenida Paulista estava fechado, né, existia uma equipe grande de seguranças em razão da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, do governador Tarcísio de Freitas, e de outras autoridades, como senadores presentes ali em massa naquele caminhão. Mas ficou, então, o caminhão bem no centro da Paulista, um pouco depois, para quem vai para a Consolação, depois do MASP, o trio elétrico, e uma quadra e meia depois, o trio elétrico do Fio Diário. E uma coisa que aconteceu foi que, por conta da proximidade, a Polícia do Estado de São Paulo, ela fechou uma quadra da Avenida Paulista. Então, quem estava aqui na altura do Conjunto Nacional da Paulista ou do carro do Fio Diário, você via uma aglomeração atrás, um espaço vazio, uma aglomeração perto do carro principal e depois a multidão mesmo estava depois do carro sentido Paraíso. Aí depois, com o passar do evento, com a chegada do Tarcísio, a polícia desfez a barreira dessa quadra entre um e outro carro, aí a foto ficou melhor. Agora, quanto a 45 mil, eu participei de todas as paradas gays que eu tenho lembrança. Eu lembro de estar na Paulista e olhar aquele mundaréu de gente. E vou falar isso por quê? Porque em uma determinada parada, acho que foi 2005, se eu não me engano, disseram, tem 1,5 milhão de pessoas na Paulista. E eu olho agora para a multidão que estava no 7 de setembro. Tinha muito mais gente do que qualquer parada gay que eu já fui na minha vida. Muito mais. Então não é possível que venha alguém e fale que tinha 1,5 milhão na parada gay e tinha só 45 mil no sábado.
porque eu sou testemunha ocular disso. Eu vi do alto as duas coisas acontecerem. É um assinte, é uma falta de respeito. Mas a treta do caminhão, porque ele fez esse buraco na fotografia. Primeira treta. Porque fica feio. Aí a Globo vai, pega só aquele close do vaso. Olha, micou. Mas não, a polícia tinha fechado. Mas a outra coisa é, quando o Bolsonaro começou a falar, estavam também berrando no trio elétrico. Aí o Bolsonaro se zangou. Aí isso deu diz que um reme-reme dentro ali dos apoiadores do presidente Bolsonaro. A deputada federal Carla Zambelli, sempre ela, né? Tinha que ser o Chaves, não, tinha que ser a Carla Zambelli, que estava no outro caminhão, saiu em defesa do seu diretor e responsável, o Marco Antônio Costa. Bolsonaro chegou a pedir que a Polícia Militar atuasse para desligar o outro carro de som e chamou o responsável pelo barulho de canalha. A Carla Zambelli entrou numa briga no WhatsApp com o Zé Trovão. Aí o Zé Trovão falou, mas você tem que entender, Carla, que quem chamou esse evento foi o Silas. Aí a Carla, não, quem chamou foi o Marco Antônio. Eu queria saber quem inventou o feriado, porque se Dom Pedro I chegasse, né, no seu alazão, né, ele teria preeminência. Eu só acredito que faltou mesmo comunicação entre as pessoas. Comunicação. Né? Porque convidado para o carro, muita gente foi, só que pouca gente falou. Ah, mas eu quero falar. Aí a vaidade é problema de cada um, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Olha, vamos lá. Teve treta, hein? Teve treta esse 7 de setembro. E daqui a pouco, a treta do Silas com o Pablo. Porque essa eu tenho fervendo. Eu tenho novidade fervendo. Vamos ver se trocaram a fake news antes da gente entrar nesse assunto? Vamos ver se trocaram a tarja. Vamos ver. Vamos ver. Isso aí, Pavivi pautando a concorrência. Mudaram até de assunto agora. Pavinato, com relação... Queria só fazer um comentário rapidinho, porque muitas versões Segura aí, Geisiane. muitas versões foram colocadas, né, com relação ao que aconteceu no 7 de setembro. O que eu vi ali na matéria do Metrópolis foi que, como se o Bolsonaro estivesse já colocando a culpa no carro do Fio Diário. O próprio Bolsonaro não sabia de onde estava vindo este barulho. Algumas pessoas que fizeram ali ao longo... Ele não sabia. Mas a matéria do Metrópolis coloca assim, como se o Bolsonaro estivesse falando que, por favor, desliguem esse carro do filho. E ele não falou nada disso, ele não sabia. Até porque tinha gente com alto-falante ali no meio da manifestação. Isso, Marcelo, obrigada. Megafone, ali no meio da manifestação, enquanto o Fio Diário ali estava também transmitiendo os discursos do próprio Bolsonaro. Então a gente vê como a imprensa... Nessa hora foi assim, ó. Essa foi essa que eu vi. Eu estava circulando ali. Eu estava como uma mosquinha em todos os cantos ali, né? A hora que o Bolsonaro estava discursando, né? Estava tendo um discurso no carro do Fio Diário. Eu sei de quem é o discurso. Pode falar de quem era. Do comentarista Diogo Forjaz. Mas o Forjaz também já veio a público. Não, mas tudo bem. Foi falta de cor. Porque você não chegava. Foi mais uma falta de comunicação. Você não dá pra andar na rua lá. Eu tentei chegar a pé. Eu cheguei ensopado, assim. Eu tava sem um braço, tive que comprar outro. Aí, o Bolsonaro não sabia de quem era. Tanto é que, depois... Eu estava do lado do Eduardo Bolsonaro nessa hora, ele perguntou de quem é esse carro. Aí eu falei, né? Porque o Bolsonaro estava falando e o Forjaz estava falando muito assim. Eu não sei, porque não dava para ouvir, mas dava para ouvir que estava tendo um discurso inflamado. Aí ele ficou bravo, mas ele não sabia que ele ficou bravo e genérico, não foi contra ninguém. Não foi contra ninguém. Entendeu? Não foi contra ninguém. A questão que, para mim, angustia, independentemente dos testemunhos lá e cá, são dois pontos. O primeiro deles, houve uma descoordenação apenas, houve uma desorganização, mas estão tentando transformar essa desorganização numa guerra interna.
É isso que está incomodando. E essa guerra ela não existe. E não existe essa guerra. Essa guerra pode ter um choque de vaidade, a gente vê esse choque de vaidade em todos os lugares. Mas não é guerra. Mas não é guerra. Mas eles estão tentando fazer isso como se fosse uma contraposição dentro da direita para esvaziar a direita. E aí, algumas pessoas à direita estão caindo nisso. Esse aqui é o problema. Exatamente. Tinha que ser o Chaves. Pois é. Ô, Fabiano, só uma observação. Eu estava acompanhando... Todo mundo, hein, Geisiane? Você hoje tá... Não, é que você vai dar o plissé final. Eu só vou dar o medo desse plissé. Eu só vou dar o testemunho de quem estava acompanhando pela transmissão da Oeste, né? Eu acompanhei o discurso inteiro do Bolsonaro e a impressão que deu para quem estava assistindo, que o Bolsonaro estava tão bravo com o barulho, que eu assistindo tinha a impressão que era um carro de esquerda. Porque o Bolsonaro não foi explícito, ele estava reclamando de algum som. Eu parti do princípio, deve ter alguém infiltrado lá de esquerda, ligou o alto-falante e está discursando em cima do Bolsonaro. Então, pra você ver como na hora houve uma confusão geral, acho que nem o Bolsonaro sabia de fato de onde vinha o som e quem estava falando. Não, mas assim, não tem ressentimento. O que a gente está colocando aqui é que essas coisas elas acabaram gerando mais repercussão do que a mensagem. Exato. Então por que você está falando? Porque dá audiência. Se não desse, você não estava assistindo aqui. Geisiane. Exatamente isso. Esclarecendo esses fatos. Exatamente. Aqui ocorre o esclarecimento. Educar. Tem gente que fica só fazendo discurso, mas é a questão Tem que educar. É a questão de esclarecer, pô. Esse é o detalhe, né? Esclarecer é racista. Não pode. Depende de qual português. Português de quem? Dado amor. Olha, vamos lá. Organizações de eventos, só para a audiência ter uma ideia, essas organizações, elas demandam bastante tempo, né? Porque você tem que fechar a rua e tal, então tem uma série de burocracias a serem seguidas. E aí vamos aos fatos primeiro. O fato é que realmente o primeiro a levantar a organização foi o Marco Antônio, porque o Marco Antônio ele está numa pegada, né? Essa seria a terceira, se não me engano, a terceira manifestação dele. Ele está organizando uma série de atos dentro da Paulista. Então isso de fato aconteceu. Depois ali, né, dos desenrolares das últimas notícias, de fato chegou o Malafaia. E aí primeiro ficou combinado como que ficaria o carro do Malafaia e tal. O carro do Malafaia, ele era um carro mais restrito. A gente viu que ali estava somente, né, as figuras maiores de políticos. Então estava o Nicolas, o Tarcísio, o próprio Bolsonaro e tal. Então tinha primeiro teve uma coisa ali de carros e tal, mas o ponto não teve uma briga. O carro do Fio Diário não tinha retorno. Então, o carro do Fio Diário não conseguia ouvir quando o carro do Silas, estava falando. Então, o que houve, basicamente, eles não se escutavam, ele não escutava o retorno do outro carro e por isso que, às vezes, falava e aí dava esse choque, né? O Diogo Forjaz, que era quem estava falando, ele falou logo após o Marco Antônio, ele já veio a público e já explicou, e já falou, olha, não há uma briga, em nenhum momento o carro do Fio Diário quis desrespeitar o Bolsonaro, pelo contrário, todos estavam falando em prol da mesma pauta. O próprio Marco Antônio conversou com o Jair Messias Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro daria uma entrevista exclusiva, mas enfim, não aconteceu lá no Fio Diário, mas eles conversaram e eles estão ajustados. Então assim, não houve esse embate de carros, não houve esse movimento. O que acontece o Marco Antônio ele está coordenando esse movimento Fora Moraes e ele está numa tirada. A prova é tanta que ele já fez a chamada para um próximo evento. E aí a Carla Zambelli, eu sempre achei ela de personalidade difícil, né? Desde antes de todas as polêmicas envolvendo ela sempre teve uma personalidade um pouco mais forte. Ela vem a público e fala que não deixaram ele falar e tal. Mas eu também entendo que dentro desses movimentos é preciso estar de olho o que você vai falar. Eu acho que a gente nunca tem que voltar atrás em cima das bandeiras que nós estamos defendendo. Repito, a gente não tem que ter vergonha de defender a bandeira que nós defendemos. Eu acho que isso não tem que acontecer. Deixa eu conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela. Olha só, se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a MyLiberty.bet. É assim mesmo, MyLiberty.bet. Lá você vai encontrar as melhores odds, são as melhores odds. E tem mais, quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até R$500 em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência, o que não tem em qualquer lugar não.
a MyLiberty é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.